Imagine olhar para o céu noturno e, em vez de encontrar o brilho reconfortante de bilhões de pontos de luz, deparar-se com um abismo absoluto, uma mancha de escuridão tão profunda que parece devorar a própria esperança. Existe um lugar no cosmos onde a luz parece ter sido proibida de entrar e onde as leis da criação foram simplesmente ignoradas por eras incontáveis. Esse lugar não é um buraco negro, nem uma nuvem de poeira passageira. É um vácuo de proporções tão colossais que desafia a nossa própria compreensão da realidade física. O vazio de Boötes é uma cicatriz no tecido do espaço-tempo, um oceano de nada que engole a imaginação humana em sua extensão invisível e silenciosa. Estamos prestes a questionar tudo o que sabemos sobre a estrutura da teia cósmica. O que acontece quando a matéria se recusa a existir? Como pode uma região tão vasta permanecer desolada enquanto o resto do universo ferve em uma atividade galáctica frenética? Prepare-se para confrontar o silêncio mais pesado que a astronomia já detectou. Este é o território onde o universo se torna mudo, onde as galáxias são exiladas e onde o vazio deixa de ser apenas a ausência de algo para se tornar uma entidade misteriosa que exige uma explicação. Acompanhe os fatos que transformaram essa região no maior deserto do infinito. Tudo começou com uma descoberta que deveria ser apenas um mapeamento rotineiro do cosmos, uma tarefa burocrática para organizar as prateleiras do céu. Em 1981, o astrônomo Robert Kirner e sua equipe de pesquisadores iniciaram uma missão ambiciosa para catalogar a distribuição das galáxias, acreditando piamente que encontrariam um padrão uniforme, uma teia contínua e previsível de luz e matéria. Eles esperavam ver galáxias espalhadas como grãos de areia em uma praia infinita. No entanto, ao apontarem seus telescópios para a constelação de Boötes, o pastor de bois, eles encontraram algo que abalou os fundamentos da cosmologia: um buraco. Um imenso volume de espaço, circular e assustadoramente profundo, onde a presença de galáxias era quase nula. Foi o primeiro momento em que a ciência moderna teve que admitir, com humildade e temor, que o universo possui falhas geográficas massivas. O vazio de Boötes não era apenas um pequeno intervalo entre dois aglomerados, era uma bolha de vácuo que parecia ter sido limpa por uma mão invisível. Naquela época, a ideia de que o universo era composto por grandes filamentos de galáxias e vazios menores estava começando a ganhar força, mas nada havia preparado os astrônomos para a escala do que Kirner havia encontrado. A descoberta foi recebida com ceticismo inicial, pois a existência de uma região tão vazia contradizia os modelos de como a gravidade deveria ter puxado a matéria após o Big Bang. Como algo tão grande poderia ser tão vazio? A importância dessa descoberta reside no fato de que o vazio de Boötes não deveria, matematicamente, existir em um universo que seguisse as regras padrão de evolução. Se a matéria se distribui de forma aleatória e a gravidade trabalha para agrupar essa matéria, o tempo decorrido desde o início de tudo, cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, não seria suficiente para que uma bolha dessa magnitude fosse esvaziada tão perfeitamente. O anúncio de Kirner transformou o vazio de Boötes no grande nada, uma anomalia que forçou os cientistas a repensarem se realmente entendemos como a teia cósmica foi tecida. O mapa do esquecimento havia sido traçado, e Boötes tornou-se o marco zero para todos os mistérios que habitam a ausência. Desde aquele fatídico ano de 1981, o vazio de Boötes permanece como um desafio constante para cada nova geração de telescópios. O que começou como uma falha estatística em um mapa de papel transformou-se em uma obsessão para a astrofísica. Ao olharmos para aquela região, não estamos apenas vendo um espaço sem estrelas, estamos olhando para um erro de cálculo da natureza que ainda não conseguimos corrigir. A descoberta de Kirner não apenas revelou um deserto, ela nos deu a primeira pista de que o universo guarda segredos não apenas naquilo que ele constrói, mas, principalmente, naquilo que ele escolhe deixar para trás em um silêncio absoluto. Para compreender o vazio de Boötes, precisamos primeiro aceitar a nossa total incapacidade de visualizar as grandezas do cosmos. Imagine uma esfera perfeita com um diâmetro de aproximadamente 330 milhões de anos-luz. Se pudéssemos colocar a nossa própria galáxia, a Via Láctea, exatamente no centro desse vácuo colossal, nós viveríamos em um isolamento absoluto por gerações incontáveis. Estima-se que, se a humanidade tivesse evoluído em um planeta no centro de Boötes, os nossos astrônomos não teriam descoberto a existência de outras galáxias até a década de 1960. O céu noturno seria uma tela negra e vazia, desprovida de qualquer ponto de luz além das estrelas da nossa própria vizinhança imediata. Essa imensidão representa cerca de 0,27% de todo o universo observável,
um número que parece pequeno até percebermos que estamos falando de um volume que poderia abrigar milhares de aglomerados de galáxias. A distância entre uma borda e outra é tão vasta que, se um viajante partisse em uma nave à velocidade da luz, ele levaria 330 milhões de anos apenas para cruzar a escuridão. Esse deserto é tão grande que a luz que sai de um lado chega ao outro quando civilizações inteiras já nasceram, prosperaram e se tornaram poeira em seus mundos de origem. O que torna essa escala verdadeiramente assustadora é o fato de que o universo, em sua estrutura de larga escala, assemelhasse a uma esponja ou a um queijo suíço, onde a matéria se agrupa em filamentos brilhantes e deixa espaços vazios entre eles. No entanto, a maioria desses vazios possui apenas dezenas de milhões de anos-luz de largura. O vazio de Boötes é o titã entre os vácuos, uma anomalia que cresceu de forma desproporcional. Ele não é apenas um espaço entre galáxias, ele é um oceano que se recusa a ser preenchido, uma bolha de silêncio que se estende por distâncias que a mente biológica simplesmente não foi projetada para processar ou entender. Habitar o vazio de Boötes seria o teste definitivo para a sanidade de uma espécie exploradora. Em nosso céu atual, olhamos para a galáxia de Andrômeda ou para as nuvens de Magalhães e sabemos que não estamos sós. No centro do grande nada, a solidão seria a única lei universal. A escala desse vazio nos lembra de que, embora o universo seja vasto, existem partes dele que são tão desoladas que a própria ideia de companhia galáctica parece um mito impossível ou uma fantasia de ficção científica. Quando cientistas aplicam os modelos matemáticos de formação do universo, eles esperam encontrar uma certa densidade de matéria em qualquer região do espaço. Segundo a teoria da inflação cósmica e as leis da gravidade que regem o agrupamento das galáxias, uma região com o volume do vazio de Boötes deveria conter, no mínimo, cerca de 2.000 galáxias de grande porte, semelhantes à nossa. No entanto, após décadas de observações minuciosas com os telescópios mais sensíveis da humanidade, encontramos apenas cerca de 60 galáxias perdidas naquele abismo. Estamos falando de uma ausência de 97% da população galáctica esperada. Essa discrepância estatística é o que tira o sono dos astrofísicos. É como entrar em uma metrópole que deveria estar fervilhando com 2.000 torres residenciais e encontrar apenas 60 barracos espalhados aleatoriamente por quilômetros de terreno baldio. A gravidade é uma força implacável que puxa a matéria para os centros de massa, criando as estruturas que vemos hoje. Mas em Boötes, algo impediu que esse processo acontecesse de forma normal, ou, de alguma maneira, a matéria que deveria estar lá foi varrida ou consumida. Onde estão os 1.940 sistemas galácticos que a matemática jura que deveriam existir? Para explicar esse erro de cálculo da natureza, os teóricos propõem que os vazios menores podem ter se fundido de forma violenta, expulsando a matéria para as bordas externas. No entanto, mesmo essa explicação parece insuficiente para justificar um vácuo tão limpo e tão vasto. A falta de galáxias em Boötes sugere que as sementes da criação, plantadas logo após o Big Bang, não germinaram nessa região específica. É uma falha no código de barras do universo, um setor onde a receita da criação simplesmente não funcionou como deveria. A estatística do impossível nos leva a questionar se o nosso modelo padrão da cosmologia está realmente completo. Se o universo fosse um motor perfeito, ele não deveria deixar para trás espaços tão massivos de ineficiência produtiva. As 60 galáxias que residem no interior do vazio são como sobreviventes de um naufrágio em um mar de nada. Elas estão sozinhas, mal conectadas e servem apenas para destacar o quão vazio é o restante do território. O vazio de Boötes não é apenas um deserto. Ele é o maior erro estatístico da história da astronomia, um lembrete constante de que a nossa lógica humana ainda falha em explicar os silêncios mais profundos do cosmos. O vazio de Boötes não é apenas uma ausência desordenada de matéria. Ele possui uma característica que intriga os geometras do espaço. A sua forma é bizarramente próxima de uma esfera perfeita. No tecido da teia cósmica, os vazios costumam ser irregulares, espremidos entre filamentos de galáxias que os moldam como argila. No entanto, Boötes ergue-se como uma bolha colossal e simétrica. Para explicar essa geometria, os astrônomos propõem a teoria da fusão de vazios. Imagine várias bolhas de sabão flutuando em um ambiente controlado. Quando elas se tocam, tendem a se fundir para formar uma bolha única, maior e mais estável. Essa fusão teria ocorrido ao longo de bilhões de anos. Originalmente, a região de Boötes poderia ter sido composta por vários vazios menores, separados por finas paredes de galáxias e gás. Com a expansão do universo e a influência da energia escura,
Essas paredes foram se rompendo e a matéria foi sendo empurrada para fora, como se o centro estivesse sendo inflado por uma pressão invisível. O resultado final é essa esfera de 330 milhões de anos-luz que vemos hoje, uma mega estrutura de vácuo que limpou seu interior com uma eficiência geométrica implacável. No entanto, essa explicação levanta uma nova dúvida. Se o vazio de Boötes é o resultado da fusão de várias bolhas, por que o processo foi tão completo e tão rápido em termos cósmicos? A perfeição da sua forma sugere uma uniformidade de forças que raramente é vista na natureza caótica do universo. É como encontrar um círculo perfeito desenhado na areia de um deserto assolado por tempestades. A geometria de Boötes nos diz que existe uma dinâmica de expansão interna que ainda não compreendemos totalmente, algo que atua do centro para fora, garantindo que nada permaneça no caminho. Olhar para essa esfera é olhar para o futuro do próprio universo. Se as bolhas de vácuo continuarem a se fundir e a crescer, a teia cósmica de filamentos brilhantes acabará por se romper. O vazio de Boötes pode ser o primeiro grande exemplo de uma doença geométrica que eventualmente transformará o cosmos em um lugar de escuridão total e isolamento absoluto. A perfeição da esfera não é um sinal de beleza, mas de um sistema que atingiu o auge da sua capacidade de excluir a matéria e a luz. Se a ciência natural falha em explicar por que 1940 galáxias desapareceram de uma região tão vasta, a teoria especulativa oferece uma resposta que beira o terror existencial. Existe uma hipótese, baseada na escala Kardashev, que sugere que o vazio de Boötes não é um acidente geológico do cosmos, mas uma obra de engenharia em escala galáctica. Uma civilização de tipo 3, capaz de manipular a energia de uma galáxia inteira, poderia estar em um processo de expansão imperial que consome e oculta sistemas estelares inteiros para sustentar o seu crescimento tecnológico. A ideia central é a expansão de uma esfera de Dyson em nível macroscópico. Se uma espécie superavançada desenvolveu a tecnologia para envolver estrelas e até galáxias inteiras em estruturas de captura de energia, o resultado para um observador externo seria o desaparecimento gradual dessas fontes de luz. O que vemos como um vazio poderia ser, na verdade, uma região densamente povoada, mas onde cada fóton de luz é capturado e reaproveitado por uma civilização que não deseja desperdiçar energia radiando-a para o espaço vazio. O vazio de Boötes seria, então, um império em expansão, uma mancha de escuridão artificial que cresce conforme novos sistemas são incorporados. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas em Boötes, o silêncio é tão sistemático que parece uma escolha. Esta teoria explicaria por que o vazio é tão esférico, uma frente de expansão tecnológica que se move em todas as direções a partir de um ponto central original. Conforme essa civilização avança, ela apaga as galáxias do nosso mapa visual, deixando apenas as 60 que ainda não foram alcançadas ou que servem a algum propósito que desconhecemos. É uma perspectiva aterrorizante. Estaríamos observando uma civilização tão vasta que a sua sombra possui 330 milhões de anos-luz de largura. O grande nada seria, na verdade, o grande tudo, um lugar onde a atividade inteligente é tão intensa que não deixa rastro para os nossos telescópios primitivos. Embora não existam provas definitivas para essa hipótese, o vazio de Boötes permanece como o candidato número 1 para a busca por assinaturas de inteligência de nível galáctico. Se o vazio for natural, ele desafia a nossa física; se for artificial, ele desafia a nossa segurança como espécie. Estaríamos vivendo ao lado de um império invisível que devora galáxias enquanto discutimos a cor das estrelas. O quinto ato deste mistério nos deixa com uma pergunta gelada. O que acontece quando a borda dessa escuridão artificial finalmente alcançar a nossa vizinhança na Via Láctea? Embora os nossos olhos e telescópios enxerguem apenas o negro absoluto, o vazio de Boötes pode estar, na verdade, transbordando com substâncias que a nossa biologia e tecnologia ainda não conseguem tatear. A ciência moderna nos diz que tudo que vemos, as estrelas, os planetas e nós mesmos, representa apenas cerca de 5% da composição total do universo. Os outros 95% são divididos entre a matéria escura e a energia escura, forças invisíveis que agem como a arquitetura e o motor do cosmos. Em Boötes, esse equilíbrio parece ter sido drasticamente alterado. Alguns cosmólogos sugerem que o grande nada é, na verdade, um reservatório colossal de energia escura, uma bolha de pressão negativa que repele a matéria normal com uma eficiência implacável, empurrando as galáxias para as fronteiras externas como se fossem detritos em um redemoinho invisível. Se essa hipótese estiver correta, o vazio de Boötes não seria um erro, mas um laboratório natural para o estudo da expansão acelerada. A energia escura estaria limpando o seu território,
garantindo que a densidade de matéria permaneça baixa para que a expansão possa ocorrer sem resistência. Nesse cenário, o vazio não é passivo, ele é um devorador de estruturas, uma força ativa que desfaz os aglomerados de galáxias e impede que a gravidade cumpra o seu papel de agrupar a massa. O que percebemos como um silêncio absoluto é, na verdade, o rugido da expansão cósmica em seu estado mais puro e violento. Estamos diante de uma região onde as regras da construção foram substituídas pelas leis da dispersão, transformando Boötes em uma prévia do que o universo inteiro poderá se tornar em trilhões de anos, um vácuo infinito onde a luz é apenas uma memória distante e fragmentada. No centro desse oceano de nada, existem náufragos que desafiam a desolação. Como mencionamos, as observações mais profundas detectaram apenas cerca de 60 galáxias perdidas dentro do vazio de Boötes, um número que representa uma fração minúscula do que deveria existir. Essas galáxias são o que chamamos de exiladas cósmicas. Elas vivem em um isolamento que nenhum habitante da Via Láctea conseguiria conceber. Se você vivesse em um planeta orbitando uma estrela em uma dessas galáxias internas, o seu céu noturno seria o lugar mais solitário de toda a criação. Não haveria o brilho de galáxias vizinhas, nem a poeira de nebulosas próximas. Para os astrônomos desse mundo imaginário, a ideia de que o universo contém outros universos-ilha como o deles pareceria uma heresia matemática, pois o abismo negro entre eles e a próxima fonte de luz teria dezenas de milhões de anos-luz de distância. Curiosamente, essas poucas galáxias que residem no interior do vazio apresentam características intrigantes. Muitas delas possuem formas distorcidas e uma taxa de formação de estrelas surpreendentemente alta. Alguns cientistas acreditam que essas galáxias são resultado de encontros violentos e fusões que ocorreram há bilhões de anos, quando o vazio ainda estava se formando. Elas são as sobreviventes de um processo de limpeza, sobras de matéria que conseguiram resistir à força de expulsão da energia escura. Estudar esses 60 pontos de luz é como estudar fósseis em um deserto. Eles guardam as informações sobre como era a região antes de o grande nada se tornar o titã que é hoje. Cada uma dessas galáxias é um farol solitário que prova que, mesmo nas condições mais extremas de vazio e isolamento, a luz ainda encontra uma maneira de persistir, mesmo que rodeada por uma escuridão que parece não ter fim. O oitavo ato nos leva a uma percepção inquietante. O vazio de Boötes não é uma estrutura estática ou um erro congelado no tempo. Ele é uma entidade dinâmica e em constante expansão. De acordo com as observações mais recentes da cosmologia, o universo está sendo dilacerado por uma força que chamamos de energia escura, que compõe cerca de 68% de tudo o que existe. Essa energia atua como um acelerador, empurrando as galáxias e os aglomerados para longe uns dos outros com uma fúria crescente. Em regiões como Boötes, onde a densidade de matéria já é perigosamente baixa, essa força reina absoluta, impedindo que novas estruturas se formem e esticando as fronteiras do vácuo a cada segundo que passa. O que estamos testemunhando em Boötes é o prenúncio do que os astrônomos chamam de a morte térmica do universo ou o Big Freeze. Conforme os vazios crescem e se fundem, os filamentos brilhantes da teia cósmica, que abrigam bilhões de galáxias, começam a se tornar mais finos e frágeis, como fios de teia de aranha sendo esticados até o ponto de ruptura. O vazio de Boötes é uma prévia do fim, um futuro onde cada galáxia será uma ilha solitária, cercada por um oceano de nada tão vasto que a luz de outras estrelas nunca mais conseguirá cruzar o abismo. O avanço do vazio é a vitória final da entropia sobre a organização, mostrando que o destino de toda luz é ser, eventualmente, diluída na escuridão infinita. Ao fecharmos este capítulo sobre o grande nada, somos forçados a olhar para o espelho da nossa própria fragilidade. O vazio de Boötes nos ensina que a luz, a vida e a consciência são acidentes preciosos e extremamente raros em um cosmos que parece preferir a quietude do vácuo. Nós vivemos em uma vizinhança galáctica privilegiada, cercados por vizinhos brilhantes e cores vibrantes, mas a apenas 250 milhões de anos-luz daqui, o universo nos mostra a sua face mais indiferente. A lição de Boötes não é sobre o medo da escuridão, mas sobre a valorização do brilho que conseguimos gerar enquanto o tempo nos permite. Somos seres feitos de poeira estelar que ousaram mapear o abismo, e ao fazê-lo, descobrimos que a nossa curiosidade é a única luz que pode realmente penetrar o vazio. A beleza assustadora de Boötes reside no seu silêncio. Ele nos lembra de que o universo não foi feito sob medida para nossa compreensão ou para o nosso conforto. Ele guarda segredos em seus vazios que desafiam a nossa lógica e convidam a nossa imaginação a voar para além do que os olhos podem ver.
Se o nada é a regra e a luz é a exceção, então cada segundo da nossa existência em um planeta vibrante e cheio de vida é um triunfo contra as probabilidades estatísticas do infinito. O vazio de Boötes permanecerá lá, como um monumento à vastidão e ao desconhecido, esperando que a próxima geração de exploradores tenha coragem de perguntar, mais uma vez, o que existe quando parece não existir nada.